E eu quero falar um pouquinho hoje também dos índices, desse cenário dos índices. Por quê? Porque acaba ajudando muita gente quando olha para os índices, né, para identificar setores que estão em linha com o índice Bovespa ou setores que não estão em linha com o índice Bovespa. Ou seja, setores que estão apanhando mais, setores que estão performando mais do que o índice Bovespa, tá? Então, acho que é importante, é interessante fazer essa análise correlata dos índices. E o primeiro que eu vou comentar com vocês, e um dos principais índices do mercado, é o índice financeiro. O índice financeiro, ele teve mínimas na região de 9.200, ele tocou mais vezes ali do que o próprio índice Bovespa, né? E sustentou, ou seja, dá para perceber que é um índice que está muito, mas muito em linha com o índice Bovespa. O topo do índice financeiro hoje, em relação ao preço de fechamento, está 30% abaixo, enquanto o índice Bovespa 22% abaixo. Quer dizer que, apesar de, nesse curto prazo, a gente estar bem em linha, o índice financeiro acabou apanhando um pouquinho mais que o normal. Ele apanhou um pouco mais do que o resto do mercado, tá? Hoje está bem em linha, está andando bem juntinho ali do índice Bovespa. Ah, Gustavo, isso quer dizer o quê? Quer dizer que os principais ativos que representam esse índice, tá, estão andando mais alinhados com o índice Bovespa e que, se o mercado entra numa tendência de alta, ou seja, se o mercado ganha um otimismo, esse setor pode vir a performar em função do upside maior que ele tem em relação ao topo anterior. Pode ser. Então, bons ativos escolhidos aqui podem sim trazer um upside interessante. Caso a gente retome um otimismo, caso a gente retome uma expectativa de alta, caso o mercado ganhe contexto de alta. A gente pode ter, então, essa surpresa aqui. Surpresa positiva dentro do setor. Veja bem, o índice financeiro é composto por grandes bancos, é composto pelos maiores, tá? Então não adianta imaginar que aqui nós veremos multiplicações gigantescas caso a gente volte para a primária de alta do índice Bovespa. Porém, pode haver sim dentro do índice alguma performance superior, tá? Mas olhando aqui, o andamento é em linha, bem em linha com o mercado, então a gente não tem muita surpresa. É um setor, o financeiro, né, que entrega um fluxo de capital muito bom, uma entrada de dinheiro muito, muito boa. Ou seja, dá vazão para a entrada de capital. Ok? Então, justamente pelo volume transacionado. Os resultados do setor, a gente teve aí o Bradesco com um resultado pior, o Banco do Brasil disparado foi o melhor crédito foi dado pelo Banco do Brasil, né, e o Bradesco, dentro do setor, foi um resultado bem fraco, foi o pior crédito da história do Bradesco, foi o último trimestre. Né? Não vou dizer da história, porque eu não sei toda a história, mas dos últimos tempos foi um dos piores momentos para o Bradesco. Então eu acredito que o banco dará a volta por cima, essa é a minha opinião. Acho que o Bradesco sempre soube trabalhar isso, em algum momento ele vai dar a volta por cima. Beleza? Bom, qual setor que vem pesando mais dentro do mercado? Sem dúvida, hoje, no curto prazo, é o setor de materiais básicos. Ele vem pesando bastante. Por quê? Principalmente que ele já está 30% abaixo do topo. Né? Ele não está mais abaixo que o próprio índice, está mais abaixo que o próprio índice Bovespa, que tem aí uma queda de 22%, né? Falei mais 30, mas não é nada, 22%. E o índice de materiais básicos, que aí envolve commodity metálica, aquela coisa toda, está lá com uma queda de 30%. Então, isso dá para perceber uma certa fraqueza desse setor, que engloba Gerdau, CSN, toda essa galera, Vale, essa galera de commodity, de índice de materiais básicos, né? Ou seja, só dá uma olhadinha depois, né? O IMAT, vai lá, pesquisa, vê quem compõe o índice lá que você vai saber. Isso aí dá pra gente uma visão de que mundo não crescendo, ou seja, mundo recessivo, né? Óbvio que as empresas que precisam de crescimento global, que precisam de exportação, que vivem mais disso, elas vão sofrer. E aí o índice de materiais está mostrando isso pra gente no curto prazo. Beleza. Outro que eu quero mostrar para vocês, que eu quero comentar aqui, deixa eu só ajustar a janela aqui, é o índice de... Epa, peraí.
é o índice de energia. Por quê? Disparado. Cadê ele? Eu não estou conseguindo, estou apanhando, gente, estou apanhando. Deixa eu colocar ele aqui, ver se ele vem para cá. Beleza. O índice de energia é disparado o melhor índice nesse ano, com uma queda de 14, 15% do topo. Você vê, o índice Bovespa 20 e poucos, materiais básicos 30 e ele 14. Com uma queda de 14% do topo, vem tendo a melhor performance, tá? Então ficar atento a isso. Por quê? Se está tendo uma melhor performance, né, significa que tem coisa interessante dentro, o mercado está pagando preço premium pelo setor. Na minha opinião, é um dos melhores setores hoje para fazer uma alocação. Tem coisa barata, só tem que tomar cuidado, porque tem coisa que não vale a pena. Se a gente entra numa tendência de alta novamente, se o mercado ganha força, automaticamente, empresas, olha só, presta atenção nisso. Se o mercado ganha força, aumenta-se o otimismo, empresas, grandes geradoras de caixa, com fluxo mais constante, não vão performar. Porém, se o mercado ganha mais peso, ou seja, mais negativo, se o mercado vem mais abaixo, essas empresas, estou falando principalmente do setor elétrico, geradoras de caixa, essas companhias, elas vão trazer para você uma maior resiliência na sua posição. Provavelmente não vão underperformar, não vão cair, tá? Então, eu particularmente, eu gosto sempre de oportunidade de crescimento. Então, se eu olho para um setor, eu já vou direto em crescimento. Eu não fico meio paradão aí, ok? Ah, tinha esquecido de comentar. Se esse conteúdo é relevante para você, pode dar o like, é importante dar o like. E se você, onde você estiver assistindo, dê o like. E depois compartilha para outras pessoas terem acesso. Esse aqui, agora vamos falar do índice que mais apanha, que é o índice imobiliário, o IMOB. Vou colocar ele aqui. O índice que mais apanha na nossa cara é o IMOB. Agora um detalhe, ele está a mais ou menos 50% a 60% do topo. 60% do topo, ou seja, fazendo uma correlação entre os outros índices, é o índice que mais apanhou. E você pode pensar, opa, então é o índice que vai ter maior upside? Sim. Porém, eu preciso de um céu de brigadeiro. Qual seria? Uma queda da Selic, um aumento da empregabilidade, porque tudo isso vai impactar o setor. O setor é um setor que precisa, de taxas amenas, é um setor que precisa de crescimento econômico, né, de financiamento na veia. Então, vem apanhando muito. Eu preciso que a inflação corrija, que o INCC não dispare. Né? Então, assim, é um setor que precisa de uma conjunção de elementos positivos para que ele performe. Por isso que ele está com uma performance ruim. Não teria dinheiro no setor agora. Não teria. De forma alguma, eu estaria fora desse setor, a despeito do upside dela. A despeito do upside que pode haver aqui. Ok? Então, guarda os nomes, você estuda, né? vai olhando, mas na hora certa pode ser que você consiga, faça uma alocação e consiga um upside interessante. Mas não vejo... Os preços são baratos? São. Mas são atraentes? Não. Por conta desse cenário que eu não consigo vislumbrar uma conjunção de fatores que possam gerar esse upside. Que possam dar tranquilidade na alocação. Então toma cuidado com isso. Estar barato não necessariamente é uma oportunidade. Estar barato é o primeiro passo para comprar. Agora, é importante que, além de barato, consiga vislumbrar oportunidade, crescimento, geração de caixa, tudo isso acontecendo mais à frente. Saindo do IMOB, o índice de consumo, que aí engloba varejo, muita coisa, né? Que cai aproximadamente 54. Eu acho que cai, inclusive, mais do que o IMOB. Ele está aqui nesse canto aqui, ó. Ele está aqui nesse canto aqui para quem está assistindo no YouTube. Beleza, galera. Você vê a oportunidade aqui, Gustavo? Também não. Eu acho muito risco a despeito de um possível upside interessante, mas eu não trabalharia nesse momento com tanto risco em uma carteira. Eu ficaria bem mais comedido e montaria posições em ativos aonde eu consiga vislumbrar, pode até estar em queda, mas possibilidade de aumento de geração de caixa, de receita, de lucro, e eu não consigo vislumbrar nesses ativos. Pelo contrário, são ativos de mais risco, são ativos, né, índice de consumo são ativos de alto risco. Então, são negócios em que você coloca uma dúvida no negócio. Tá? Não estou dizendo uma dúvida na empresa, estou dizendo no negócio, no modelo de negócio.
tá? Então, toma muito cuidado também com esse setor. O que eu falo é o seguinte, se você vai atrás de upside muito alto, você também está indo atrás de risco muito alto. A carteira de ações que vai levar você à criação de renda passiva, ela tem que ser uma carteira balanceada. Você pode até correr risco, né? Ou seja, eu sou arrojado. Porque a gente fala assim, eu sou arrojado e tenho 90% em ações. Tá, se você tiver 90%, por exemplo, em Taesa, eu acho você muito mais comedido de um cara que tem 10% em ações, tudo em Gafisa. Eu acho esse cara muito mais arriscado que você. Percebe a diferença? Legal. Quando você vai, então, para índice de consumo, você tem possibilidades ali que podem ir do céu ao inferno. E você pode olhar outras companhias endividadas, que soltaram resultados fantásticos, estão em franco crescimento de geração de caixa e que, apesar da dívida, apesar da dúvida de execução do negócio, elas não estão no índice de consumo, elas não carregam o risco que carrega algumas companhias que estão dentro do índice de consumo. Então, é importante tomar cuidado com isso, principalmente consumo e imobiliário, tá? Índice de utilidade pública. E aqui tem não só a parte de energia, mas tem a parte também de saneamento e tal. Esse cara aqui está uns 18, 20% mais ou menos do topo. E não tem performado bem nos últimos tempos, tá? Quando você olha para o setor de utilities, eu tenho preferência por elétricas. E por quê? Pela facilidade de geração de caixa, pelos contratos que já são pré-firmados, por uma série de fatores que, na minha opinião, é muito melhor você estar exposto a isso. Tem muita gente que está lá carregando saneamento, que acha barato, que gosta de saneamento, mas não faz o dever de casa, que é, por exemplo, entender como o marco do saneamento mudou o negócio, mudou o setor. Então as empresas vão precisar aumentar o CAPEX, isso é fácil de ver, basta ir no resultado da companhia que você vai ver o aumento de CAPEX. Então você vai precisar ter aumento de CAPEX e você, em contrapartida, não tem o reajuste tarifário. Os estados seguraram para fazer política e isso estoura em algum momento e vai estourar em algum momento, provavelmente pressionando margem, pressionando linha de lucro, tá? Então, o que vai acontecer com essas empresas? Elas vão ter o preço-alvo reduzido, a não ser que o reajuste tarifário de acordo com a inflação seja repassado. Porém, político faz política, né? E não gera empresa. Então, o que eles fazem com essas companhias, meramente política. Então, eu tomaria muito cuidado com o saneamento, ou com essa falsa expectativa de que tá barato e vai subir, eu olharia com muita calma. Então eu entraria no melhor momento, acompanharia as cotações. Eu gosto, Gustavo, tem um nível de dividendo bom, beleza, acompanha, olha direitinho, porque em algum momento, tá? Em algum momento pode não te dar o resultado, o retorno que você esperava, que você tinha interesse. Beleza?